capítulo do Poder do Agora. Este capítulo é o capítulo 9 e ele se chama Muito Além da Felicidade e da Infelicidade existe a paz. O bem supremo além do bem e do mal. O entrevistador começa perguntando: existe alguma diferença entre felicidade e paz interior? Eckhart responde: existe. A felicidade depende das circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Aí o entrevistador pergunta: há possibilidade de só atrairmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude e os nossos pensamentos forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? E ele responde: você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego, e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De novo, uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é o bem supremo, que inclui o mal. Mas pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O entrevistador pergunta: isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Você não está fingindo nada, responde ele. Só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente e com seus padrões de resistência que geram as polaridades negativas e positivas. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como ele é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando da felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar. Não podemos nos sentir felizes, é impossível, mas podemos estar em paz. Pode até haver tristezas e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser, isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades, isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio. Um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Ou seja, o que ele quer dizer com essa frase linda e maravilhosa? De que a vida sabe o que a gente precisa. Que a gente tem que aceitar o que a vida dá pra gente. Porque ela sabe exatamente o que a gente precisa passar, ela sabe exatamente o que a gente precisa aprender, ela sabe exatamente o que a gente precisa para evoluir, para mudar, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, ela traz exatamente aquilo que a gente precisa. A gente tem que aceitar mais, questionar menos e ver o que a gente pode aprender com tudo que a vida dá pra gente. O entrevistador pergunta: nesse estado de aceitação e paz interior, pode parecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência, responde ele. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me isso às vezes como drama. Quando estabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas,
particulares da vida, identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentimento de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo. E ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Sem nos apegarmos às situações e oferecermos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser o julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente, de algum modo, ou passado por alguma perda profunda ou algum sofrimento para ter conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam, mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes, ou seja, que todo mundo tem sucesso e tem fracasso. Não existe sucesso para sempre. A partir do momento que você tem sucesso para sempre, você também fracassa, porque aquilo se torna um marasmo. Aquilo se torna mais do mesmo. E você fracassa, porque você não tem mais onde chegar. Você já chegou. Então tudo tem o sucesso e o fracasso. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma prosperidade, um papel social, um lugar ou nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna um consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam num divórcio infeliz ou em uma convivência feliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse arrancado parte do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses casos são extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. A vida que a gente tem é muito mais do que a situação de vida que nós criamos. A situação de vida que a gente cria não é mais importante do que a nossa vida. O nosso status, o nosso corpo físico, o nosso emprego, o nosso estado financeiro não é mais importante que nossa vida. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Elas podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem causa e brota dentro de nós como a alegria do ser. É uma parte essencial do estado de paz interior. Uma vez um monge budista me disse: tudo que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo que surge desaparece, isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e aceitar a natureza e circunstâncias. Foi assim que eu encontrei a paz. Ou seja, gente, não há nada de mal que não vai embora, não há nada que não mude, nada é permanente, nada é permanente, tudo muda, tudo se move, tudo é cíclico, a vida é constante, a vida é altos e baixos, a vida é isso.
Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos, assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já ouviu uma flor infeliz? Ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Um sapo com problema de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamentos neuróticos são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana, à ansiedade deles. Observe as plantas e animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e não como fazer do viver e do morrer um problema. A gente tem muito que aprender com a natureza, muito. A natureza só vive um instante agora. Vamos dizer que você esteja em casa, de repente vindo da rua. Começa a soar um alarme insistente do carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhuma até aqui. Por que você a criou? Você não a criou, quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso naturalmente é uma ilusão. A resistência que ela cria nesse caso, a irritação ou a raiva, é muito mais agradável do que a causa original do que ela está tentando se desfazer. E essa irritação que você fica pelo alarme do carro ter disparado, esse problema é muito maior do que o alarme do carro estar disparado. E a mente cria essas coisas. A gente não tem que ficar se apegando a esses pequenos problemas, essas pequenas raivinhas, essas pequenas inseguranças, essas pequenas coisas que a nossa mente cria. Entendeu? A gente tem que... É só um alarme de carro. É só... sei lá, a luz que acabou. É só o arroz que queimou. O problema é bem menor do que o que a nossa mente cria. Um dia, enquanto andava pelo mercado, ouvi uma conversa entre um açougueiro e um freguês. Me dê o melhor pedaço da carne que você tem aí, disse o freguês. E o açougueiro respondeu: todo pedaço de carne que eu tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor. Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento é o melhor. Isso é iluminação. Ou seja, quando a gente aceita que a felicidade está aqui, ó, todo momento se torna único. Todo momento é especial. Não é futuro que vai ser especial, é o hoje. É o alimento que você cozinha, é o livro que você lê, é a música que você escuta, é o programa que você assiste, é a conversa que você tem. Quando você entende que a sua felicidade está dentro de si, cada momento da sua vida, cada segundo da sua vida se torna único e especial, porque ele é. E ele termina este capítulo dizendo: querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro, o desejo de ajudar, devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre efeito e a causa ao mesmo tempo. Ame seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tenha inimigos. Semana que vem voltamos com o último capítulo do Poder do Agora.